Olá, meus queridos irmãos. Hoje vamos estudar a lição de número 6 desse segundo trimestre. Agora iniciando a carta que Paulo escreveu aos Efésios. Efésios, capítulo 1 e capítulo 2, na lição de número 6. A lição de número 6 estudaremos sobre aspectos especiais da doutrina da salvação. Quais os aspectos que são especiais, que são importantes no entendimento da doutrina da salvação? Esta é a lição de número 6, da Escola Bíblica Dominical, da revista Compromisso, a revista Atitude, a revista Compromisso, a revista Atitude e também a revista da Terceira Idade. São essas as revistas que estão focando o ensino da carta ou as cartas de Paulo. E hoje, então, o capítulos número 1 e número 2 da carta aos Efésios. O texto áureo, texto principal da lição de hoje, da lição de número 6, é de Efésios 2, versículo 8 e 9, versículo muito conhecido, que a gente cita, principalmente quando temos a oportunidade de estar evangelizando as pessoas, falando a respeito da salvação em Cristo Jesus para as suas vidas. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou, na versão que estou lendo, para que ninguém se orgulhe. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então, a graça, ela se manifesta a partir da nossa fé na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não vem de vós. Muito importante que isto seja compreendido, Não é mérito nosso. É dom de Deus, é dádiva de Deus, é presente de Deus. Não vem das obras, não são as nossas obras que nos salvam. Porque se fossem as nossas obras, seriam, sem dúvida, motivo de nos orgulharmos, pelo fato de estarmos realizando a obra do Senhor para a salvação. Mas não é por nossas obras. É dom de Deus, é graça de Deus. É claro que quando você estuda Tiago vai tratar da questão da obra, do serviço. Mas lá ele não vai de forma alguma contrapor a que Paulo está escrevendo. Tiago também concorda que a fé em Cristo Jesus é o veículo da nossa salvação, não são as obras. Mas Tiago vai tratar de que as obras são, sem dúvida, a manifestação da salvação. É a forma que temos de manifestar a salvação. Mas o nosso assunto hoje não é Tiago, Nosso assunto é Paulo escrevendo aos Efésios. Aspectos essenciais da doutrina da salvação. Nós temos aqui pelo menos 3 objetivos no estudo de hoje. Primeiro, compreender que não há escape para a vida do homem sem Jesus e sem a salvação. Não há como escapar, se não atentarmos para uma tão grande salvação, diz as Escrituras. Segundo objetivo, descrever os aspectos essenciais da doutrina da salvação. Ou seja, além de compreender, é interessante que você possa descrever quais são esses aspectos essenciais da doutrina da salvação. Importante este objetivo. E o terceiro objetivo, evidente, é agradecer a Deus a grande salvação dada por Jesus Cristo. Então, compreender, descrever e agradecer. São os objetivos para o nosso estudo de hoje.
Efésios capítulo 1, versículo de número 6. Efésios capítulo 1, verso de número 6. Eu vou ler para você. Diz assim: para louvor da glória da sua graça, que me deu gratuitamente no amado, para o louvor da glória de Deus, por causa da natureza, preço e eficácia da nossa redenção, em quem temos a redenção pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Em quem temos a redenção pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ou seja, a graça de Deus restaura o homem para o louvor e para a glória do Senhor. É a graça de Deus, né, que vai realmente restaurar-nos para que nós sejamos para a glória e o louvor do Senhor. É por causa da natureza, preço e eficácia da nossa redenção, em quem temos a redenção pelo sacrifício de Jesus na cruz. E o sacrifício de Jesus na cruz aconteceu com o objetivo de recebermos a remissão dos nossos pecados. Não há remissão de pecados sem a cruz. Porque a graça de Deus é grande e faz parte deste grande tesouro, né, que o Senhor tem para todos nós. Então, vale a pena discutir este tema a partir do seguinte entendimento. Temos a mais importante e real segurança da nossa fé. O fato de ter nascido de novo, com um propósito bem definido, claro e inquestionável. Ou seja, o fato do novo nascimento em Cristo Jesus, como diz João 3, né, é que nascemos para o louvor e a glória de Deus. Ou seja, o novo nascimento, por meio da cruz, é para o louvor e para a glória de Deus, através de Jesus, manifestando a salvação para as nossas vidas. Então, vale a pena uma interrogação. Tudo que você faz converge para a glória de Deus? Ótima essa interrogação, não é? Nossa maneira de pensar, de falar, de agir, todos os nossos atos devem convergir para a glória do Senhor. Nós fomos salvos por Cristo Jesus para que nossas atitudes manifestem a glória do Senhor. A graça de Deus restaura o homem, vivificado em Cristo Jesus. A graça de Deus restaura o homem, vivificando-o em Cristo Jesus. Capítulo 2, versículo de número 1. Diz assim: Ele vos deu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecado. Ele vos deu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Então, olha aqui, que presente do Senhor, não é? O pecado nos separou do Senhor, como diz Paulo escrevendo aos Romanos, mas por meio de Jesus Cristo somos restaurados. Pela graça de Cristo e por meio dele, pela ação poderosa do Espírito Santo, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo, nos conduzindo à conversão, somos restaurados. Restaurados e vivificados em Cristo Jesus. Estando vós mortos, ou seja, separados do Senhor. Esta é a situação verdadeira daquele que está fora de Cristo, está morto. Mas em Cristo restaurado, temos a vida eterna, como João também diz no seu evangelho, né? O evangelho escrito por João, que temos a vida eterna. Então, Paulo está dizendo aqui na carta aos Efésios, tratando
deste presente de Deus, deste dom de Deus, que é a salvação, que ela acontece para nossa restauração, a restauração do homem que estava morto e agora é vivificado em Cristo. Mesmo que o cotidiano das coisas possam apresentar ou representar vida, o homem espiritualmente está morto. Sem Cristo, mesmo que o cotidiano, seja momentos de alegria, de festa, de festejo, ele vai ao campo de futebol, ele vai ao estádio, ele vai ao cinema, ele vai à praia, ele passeia com a família, ele festeja o aniversário da esposa, a esposa festeja o aniversário do esposo, o casal festeja o aniversário dos filhos, tudo é festa. Mas é tudo aqui passageiro. Porque sem Cristo, espiritualmente, ele está morto. O pecado continua a fazer estragos na vida pessoal e, consequentemente, na sociedade. Mas a palavra de Deus nos diz que Ele vos deu vida. Se queremos uma vida de alegria e de paz perene, é só em Jesus, porque Ele é aquele que nos vivifica. Deus nos vivifica na pessoa de Jesus Cristo. Capítulo 1, versículo de número 4 da carta aos Efésios, diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A graça de Deus nos elegeu em Cristo para a salvação. Preste bem atenção, nesta afirmativa. É interessante. Como também nos elegeu nele, ou seja, é na pessoa de Jesus Cristo. Não existe salvação, não existe eleição sem Jesus Cristo. Vamos entender esta questão da eleição? É interessante que se entenda. A eleição precisa ser entendida a partir do que Pedro, o apóstolo Pedro, escreveu na primeira carta, no capítulo 1, no versículo de número 2. Eu vou ler para você, diz assim, olha: eleitos segundo a presciência de Deus, do Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. É desta forma que nós temos que entender a eleição. Eleito segundo a presciência de Deus, ou seja, é Deus compreendendo na sua infinita graça, aqueles que, ouvindo a voz do Evangelho, receberão Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A presciência de Deus é para aqueles que estão em Cristo. Então, a salvação, a eleição para a vida eterna é para aqueles que estão em Jesus Cristo. E é o que Paulo quer dizer aqui, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo de número 4. É entender, então, que uma discussão interessante é sobre o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio não é contrário à graça, não é? Deus nos deu a liberdade de escolher. Alguém diria assim, ora, se Deus sabia que o homem ia pecar, por que permitiu? Se sabia que o pecado iria condená-lo a viver eternamente separado dele, por que permitiu? Deus permitiu porque Deus, ele não confronta com o seu caráter. Se ele deu ao homem a liberdade de escolha, o homem precisa saber fazer uso desta liberdade. Escolher bem. Escolher a salvação. Porque, inclusive, além de ele ter dado a liberdade do homem escolher,
ele deu também o ensinamento, através dos profetas, através dos apóstolos, ele mostra o caminho. Agora, o homem é que, fazendo uso da sua liberdade, escolhe o caminho que vai seguir. Mas a manifestação de Jesus Cristo é para que, por meio dele, sejamos restaurados, sejamos transformados e, assim, alcançados pelo Senhor para a vida eterna. Eu costumo dizer que uma forma bem interessante de se entender a eleição é entender que Deus nos alcança para a vida eterna quando sabe, na sua infinita misericórdia e na sua presciência, quem seria aquele, né? Ou quem será aquele que, ouvindo o Evangelho, aceitará, né? Escolherá a graça do Senhor Jesus para a sua salvação. Efésios capítulo 2, verso 13. Quando lemos este texto de Efésios 2, 13, né? A gente entende neste texto que o apóstolo Paulo está dizendo aos crentes da cidade dos Efésios sobre a graça de Deus se torna eficaz por meio da redenção em Cristo Jesus. Olha o que diz o texto. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, vieste para perto pelo sangue de Jesus Cristo. Vós que antes estáveis longe, viestes para perto por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas agora, ou seja, aqui é o contraste entre vida nova e vida velha, né? Antes, homem velho, vida velha. Agora, Cristo Jesus na sua vida. Salvação em Cristo. Ou seja, quando Paulo diz que tudo acontece por meio de Jesus, ele quer dizer que Jesus desfez todo o mal que havia, que separava o homem da presença do Senhor. Todo o mal que possa existir na vida do homem, o mal condenatório por causa do seu pecado. Então, quem desfaz esse laço condenatório é Jesus. Vieste para perto, é o que diz Paulo escrevendo aos Romanos, repetindo, ele diz que o pecado nos destitui da glória de Deus, ou seja, nos separa da glória de Deus. Mas por meio de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo, nós nos aproximamos de Deus. Viestes para perto. Ou seja, a graça de Deus fez com que o sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, fosse suficiente e eficaz. O sangue de Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, suficiente e eficaz para a nossa redenção, para a nossa restauração, para nos tornar de volta a Cristo, de volta ao Senhor Deus, de volta ao paraíso eterno com o Senhor, para estar agora junto dele para a eternidade. Por maior que tenha sido o nosso pecado, por mais infame que tenha sido a vida humana, a graça de Deus, disponível pela fé, é capaz de cobrir todo tipo e tamanho do pecado. Porque a graça do Senhor é enorme, é grande, alcança todo homem, independente de quem ele seja, independente do que ele tenha feito. Basta que ele creia, não é? Nesta graça mediadora de Cristo Jesus para a sua vida. Efésios 2, verso 19, mostra-nos que nós somos membros da família de Deus. A salvação nos alcançou para que tenhamos esta condição de participante
da família de Deus. A família de Deus é composta pelos filhos que ele adotou. Jesus, o primogênito, com o Pai, agora perfeitos, nosso Deus, ele ama a todos. E não há divisão nessa família, não há acepção de pessoas. Na família de Deus, todos são iguais. Então, nós fazemos parte desta família para a glória do Senhor. Portanto, queridos, a lição é aspectos essenciais da doutrina da salvação. A graça de Deus nos elegeu em Cristo Jesus para nossa salvação. Então, com base em Efésios 1 e 2, faça um mapa do plano de salvação. Não é? Esse é o desafio para você no estudo de hoje. Como viver, então, os aspectos essenciais da salvação? De que forma você pode viver esses aspectos essenciais da salvação? Primeiro, decida viver para a glória e louvor do Senhor. Segundo, não permita, decida mesmo a não mais viver para o pecado, porque em Cristo você foi vivificado. E terceiro, jamais torne a fazer, jamais ensoberbeça, por favor, por fazer parte da família de Deus. De forma alguma. Não fica se gloriando, porque toda a glória é para o Senhor. Lembre-se sempre que foi pela graça do Senhor que nós fomos alcançados para a salvação. Portanto, vamos orar agradecendo a Deus esta salvação maravilhosa recebida do Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela salvação que recebemos do Senhor. Obrigado, Senhor, por nossas vidas. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Cuida deles, cuida das suas famílias. Mais uma vez, Senhor, cuida da nossa nação e das nações ao redor do mundo. Que através de Jesus Cristo, tantas pessoas sejam salvas e que através de nós possamos testemunhar desta salvação. Obrigado pela lição desta oportunidade e conduza-nos, ó Deus, a testemunhar da graça em Cristo. Em o nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, muito obrigado pela sua atenção, não é? E louve ao Senhor conosco. A Igreja do Senhor está ativa, mesmo não estando no templo. Através das nossas mídias da igreja, faça parte de todos os nossos cultos. Divulgue para outros membros da igreja. Nós queríamos tanto saber quantos têm acessado, né, as nossas programações à distância, mas não sabemos, não temos a ideia. Mas você pode fazer parte deste projeto, de divulgar para outros irmãos que nós estamos chegando ao seu lar, ao seu coração, através da pregação nos grupos, nos Facebook, no YouTube, nas mensagens gravadas e pregadas ao seu coração através da nossa mídia. Deus abençoe.